Olá pessoal, sejam bem-vindos então à webconferência da disciplina de Bioquímica, hoje referente às unidades 6 e 10. Então vou conversar aqui com a professora Nessana e a gente separou algumas perguntas em relação àquilo que vocês deixaram lá no fórum, né, pra gente trabalhar aqui. Tudo bem, professora? Tudo bem, você. Então vamos começar aqui. A primeira pergunta lá que a gente pode tratar é: qual é a diferença entre glicogênio hepático e muscular? Olá, pessoal. Então, essa pergunta se refere lá à unidade 6, né? Quando a gente está terminando de falar do metabolismo de carboidratos. Então, a gente tem duas formas de armazenar esses carboidratos como glicogênio. Lá no nosso músculo e lá no fígado, né? Que torna o glicogênio hepático. Então, eles vão ter funções diferentes. O glicogênio que está lá no músculo, a gente pode dizer que ele é uma forma de armazenagem dita egoísta, porque ele só vai servir para o músculo. E quando que o músculo vai usar esse glicogênio? Apenas quando a gente demandar por ele numa atividade intensa. Então, quando a gente for fazer um exercício mais elaborado, né, uma corrida, a gente vai fazer o uso desse glicogênio. Por quê? Né? Não vai estar chegando glicose via corrente sanguínea de modo efetivo, então a gente começa a mobilizar aquele glicogênio que está lá no músculo. Então, ele vai servir exclusivamente para que o músculo supra lá a sua demanda em termos de energia para aquele momento, para realizar suas contrações musculares. Enquanto que o glicogênio que está lá no fígado, ele tem uma função muito importante. A função dele vai ser suprir a nossa corrente sanguínea com a quantidade de glicose necessária em determinados momentos. Por exemplo, né, se a gente não faz uma ingesta de carboidratos por algum tempo, a gente começa a mobilizar as nossas gorduras, mas existem certos órgãos que necessitam exclusivamente de glicose para cumprir as suas funções, como é o caso do cérebro. Então, o fígado ele vai ter a função de fazer a manutenção da nossa glicemia, né? Fazer a manutenção da concentração de glicose no sangue em vias normais. Ou seja, se houver a percepção de que essa glicemia ou dessa concentração de glicose estiver baixando, né, o fígado ele começa a repor essa glicose. E ele consegue fazer isso porque quando ele quebra glicogênio, né, que está lá armazenado, estocado, ele tem uma enzima que é chamada de glicose 6-fosfatase, e é essa enzima que vai retirar o grupo fosfato, né, da glicose para que ela vire glicose livre. E essa glicose livre é capaz de passar lá, então, para a corrente sanguínea para suprir todo o organismo em relação a essa demanda energética. E é somente o fígado que tem essa enzima, que é a glicose 6-fosfatase. A gente tem que lembrar que a gente não tem um transportador para a glicose fosfatada. Então, ela não vai conseguir passar simplesmente para a corrente sanguínea. A gente precisa retirar esse grupo fosfato. E é só o fígado que vai ter essa enzima capaz de fazer essa retirada, então, do grupo fosfato. O músculo não tem essa enzima. Então, o músculo vai ter o glicogênio só para ele, enquanto o fígado tem o glicogênio exclusivo aí, né, para liberar a glicose na corrente sanguínea em momentos que a gente não está fazendo essa ingesta de carboidratos. E onde que os nossos principais nutrientes entram no ciclo de Krebs? Então, essa foi uma dúvida, né, que surgiu lá no fórum, principalmente o que a gente tem que saber relacionado a esse ciclo de Krebs, já que ele é uma via central. Então, primeiro, vamos pensar no seguinte, né, o ciclo de Krebs, eles têm duas funções lá no nosso organismo, que é fazer essa quebra dos nossos nutrientes, a quebra com o maior aproveitamento de energia, mas ele também vai ter funções de servir como precursor para a síntese de outras coisas no nosso organismo. Então, quando a gente está fazendo uma ingesta aí, né, calórica em termos de carboidratos, ou de proteínas, ou de lipídios até mesmo, todos esses nutrientes vão acabar caindo aí nesse ciclo de Krebs. Então, como que vai funcionar o ciclo de Krebs, né? Dependendo do nutriente que a gente está falando, ele vai entrar em uma parte do ciclo. Então, se a gente começar lá pela glicose, né, vou abreviar aqui GLC, essa glicose a gente já sabe dar origem a piruvato, né, 2 moléculas de piruvato. Vou botar aqui 2 moléculas de piruvato. E essas 2 moléculas de piruvato vão dar origem a 2 moléculas de acetil-CoA. Esse acetil-CoA é a primeira entrada aí no ciclo de Krebs, né? É o primeiro componente do ciclo de Krebs. Então, ele vai se misturar aqui com o oxaloacetato.
no início do ciclo, né? Então, cada um desses acetis vai se misturar aqui com oxalacetato e vai dar a volta lá no ciclo de Krebs. Então, o que é importante a gente saber do ciclo de Krebs, né? Que foi uma das perguntas lá no fórum. Não é importante que a gente decore cada componente lá do ciclo de Krebs ou cada enzima que está envolvida nessa via. É importante que a gente entenda o que está sendo produzido em termos de energia aqui. Então, quando o acetil se junta aí com o oxaloacetato, né, que é um componente de 4 carbonos, e já que o acetil é um componente de 2 carbonos, vai formar lá alguém que tem 6 carbonos. E esse alguém de 6 carbonos vai entrar, né, vai sofrer todo um ciclo de reações aí no ciclo de Krebs. E a gente vai ter a liberação de alguns produtos. Então, a primeira coisa que a gente libera são 2 carbonos na forma de CO2, né, de dióxido de carbono. E, ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa liberação, né, essa oxidação dessa molécula de 6 carbonos, a gente vai estar possibilitando aí a produção no ciclo de 3 moléculas carreadoras de elétrons, que são o NADH, né? 1 ATP diretamente e 1 FADH2. Esses são os nossos produtos lá do ciclo de Krebs. Então, isso aqui é o mais importante a gente saber. Que quando a gente começa lá pela glicose e ela dá origem a 2-acetil-CoA, né? Esses 2-acetil-CoA que estão entrando, cada um deles vai estar produzindo 3 NAD, 1 ATP e 1 FADH2. Então, isso é o mais importante aqui do ciclo de Krebs. Agora, onde os outros 2 nutrientes que a gente fala vão entrar aqui no ciclo de Krebs, né? Que são os lipídios, ou propriamente dito, os ácidos graxos e os aminoácidos. Então, assim, quando a gente tem disponível glicose lá no nosso organismo para ser utilizada, a gente vai ter essa via aqui normal. Agora, se a gente tem uma situação lá, que a gente ficou algum tempo sem nos alimentarmos, né, por exemplo, umas 5 horas, a gente começa a mobilizar a gordura, que está lá no nosso tecido adiposo. Essa gordura, ela vai liberar ácidos graxos, e esses ácidos graxos, como a gente já sabe, vão sofrer a beta-oxidação. Então, tá aqui, supondo o nosso tecido adiposo, né? Então, o nosso tecido adiposo contém lá os ácidos graxos. E esses ácidos graxos, ao serem mobilizados, vão sofrer o que a gente chama de beta-oxidação. Lembrando, a beta-oxidação vai acontecer só lá no fígado. Ao sofrer a beta-oxidação, então, no fígado, a gente tem a liberação de acetil-CoA. Várias moléculas de acetil-CoA por ácido graxo. Vai depender aí do tamanho desse ácido graxo. Isso é assunto para uma próxima pergunta. Já volto a entrar nesse assunto. Mas os ácidos graxos também vão liberar acetil-CoA, né? E esse acetil-CoA também vai entrar nesse ciclo de Krebs, produzindo aí 3 NADs, 1 ATP e 1 FAD para cada acetil que entrar no ciclo de Krebs. Mas lembrando que para os ácidos graxos isso vai acontecer somente lá no fígado. Com relação aos aminoácidos, né? A gente vai estar gastando esses aminoácidos para gerar energia em algumas situações. Principalmente quando a nossa ingesta de proteínas ela for maior do que os aminoácidos que nós usarmos para sintetizar as nossas próprias proteínas, né? Então, a gente vai, o que sobrar em termos de aminoácido, gastar para ser usado aqui no ciclo de Krebs. E, além disso, né, quando a gente tiver também algum tempo aí sem comer, ingerir carboidratos, também a gente vai fazer uso desses aminoácidos. Então, onde os aminoácidos vão entrar aqui no ciclo de Krebs? Então, vai depender do tipo de aminoácido que a gente está falando. Alguns aminoácidos, eles vão entrar, né, vamos abreviar aqui aminoácidos como a A. Alguns aminoácidos, eles podem dar origem ao piruvato. E esse piruvato vai dar origem ao acetil-CoA, que também vai entrar lá no ciclo. Alguns aminoácidos podem originar diretamente o acetil-CoA, que também entra no ciclo. E ainda alguns aminoácidos, que eu abrevio aqui A, podem entrar diretamente aqui no ciclo de Krebs, como algum dos intermediários. Então, se a gente analisar, todos os nutrientes que a gente comentou aqui vão entrar de um modo ou outro no ciclo de Krebs.
Por quê? Porque ele é a via central, onde a gente vai ter o máximo de aproveitamento de energia, o máximo de quebra dos nutrientes que a gente está falando. Para que esse máximo? Para que a gente produza carreadores de elétrons, né, que a gente já sabe que são o NADH e o FADH2, que posteriormente vão ir lá para a fosforilação oxidativa para render ATP. E a gente produz ainda um ATP diretamente no próprio ciclo. Então, é isso. E por que NADH rende mais ATP na fosforilação oxidativa do que o FADH2? Então, nós vimos aí, né, pessoal, que existem dois tipos de carreadores de elétrons, né, o NAD e o FADH2. Ambos vão carrear seus elétrons lá para a mitocôndria, no espaço intermembranas, né, a gente sabe que a nossa mitocôndria tem lá duas camadas, vamos desenhar aqui as duas camadas, ou duas membranas, a membrana mitocondrial externa, estou abreviando aqui, e a membrana mitocondrial interna. E aqui a gente tem um espaço entre as membranas que é chamado de espaço intermembranas. Então, a gente sabe que a membrana mitocondrial interna, assim como a externa, é uma bicamada de lipídios, né? Desenhei aqui a membrana mitocondrial interna, mais grossa para que a gente enxergue o que está acontecendo aqui. Então, supondo que isto aqui seja a nossa bicamada de lipídios, né? E a gente sabe que existem algumas proteínas nessa bicamada. E existem algumas proteínas que são muito importantes, que são denominadas aí de complexo 1, complexo 2, complexo 3, e a gente tem aí o complexo 4. E ainda a gente sabe que vai ter alguém chamado de ATP sintase, né? Que é a qual vai sintetizar o nosso famoso ATP. Então, o que vai acontecer? A gente tem rendimentos diferentes para o NAD e para o FAD, porque eles entregam seus elétrons em locais diferentes aqui na membrana. Então, o NAD, né, que foi produzido lá no ciclo de Krebs, ou que foi produzido durante a beta-oxidação, ou ainda que foi produzido lá durante a glicólise, ele chega e entrega seus elétrons aqui para o complexo 1. Quando ele entrega seus elétrons para o complexo 1 ele tem uma afinidade maior por esses elétrons, mas ele tem também um estado energético menor. Então, quando o NAD entrega seus elétrons, é como se certa quantidade de energia fosse liberada aí, ao entregar esses elétrons. E por estar liberando certa quantidade de energia, isso vai permitir com que 4 prótons, né, 4H+, passem aqui da matriz mitocondrial, né, aqui é a matriz, para o espaço intermembranas. Já o FAD, quando ele entrega seus elétrons para o complexo 2, né, o FADH2 entrega aqui para o complexo 2, é como se em níveis energéticos eles estivessem muito próximos. Ou seja, aqui eu não vou conseguir ter ali a passagem de prótons aqui para o espaço intermembranas. Então, tanto o complexo 1 quanto o complexo 2 vão passar seus elétrons para alguém chamado ubiquinona, né? Na verdade, para o ubiquinol, e quando ele recebe os elétrons, ele forma QH2, que é a ubiquinona. E esse QH2 vai transferir agora os seus elétrons para o complexo 3. E ao transferir os elétrons para o complexo 3, a gente tem de novo a passagem de 4H+, aqui para o espaço intermembranas. Então, notem que, por enquanto, o NAD já permitiu a passagem de 8 elétrons, mas o FADH2 permitiu apenas a passagem de 4. E aí, existe alguém chamado citocromo C aqui no complexo 3. E esse citocromo, ele é móvel. Então, ele leva um elétron por vez até aqui no complexo 4. Quando ele leva um elétron por vez, né, a cada elétron que ele passa, no caso 2 elétrons por vez, um elétron por vez, somando 2 elétrons, ele vai permitir a passagem de mais 2 prótons aqui para a matriz. Então, se nós formos fazer um balanço, né, o NADH vai permitir a passagem de 10 prótons no total para o espaço intermembranas. 4 mais 4 mais 2. Enquanto o FADH2 permite a passagem de somente 6 prótons aí para o espaço intermembranas.
Agora, a gente sabe que esses prótons, eles ficaram acumulados no espaço intermembranas, tornando esse lado positivo e esse lado negativo. Ou esse lado tem uma maior concentração de hidrogênios, enquanto esse lado tem uma menor concentração. Agora, esses hidrogênios eles vão voltar por aqui, por esse poro, que é a ATP sintase. Só que eles estão indo do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado, ou do lado positivo para o lado negativo. Quando eles voltam para este espaço, a gente tem liberação de energia, porque está indo a favor do gradiente de concentração e a favor do gradiente elétrico. Ao liberar energia, a ATP sintase consegue sintetizar o ATP a partir do ADP. A cada 4 prótons que passa para cá, a gente sintetiza um ATP. Então, passou 4H, sintetizo um ATP. Então, como que eu calculo quantos ATPs o NAD e o FAD produzem? Eu vou dividir aqui por 4, nas duas situações. Sendo assim, o NADH rende aí cerca de 2,5 ATP, enquanto que o FADH vai render 1,5 ATP. Então, esse é o motivo do FAD render menos ATP lá na cadeia respiratória do que o NAD. Uhum. E qual que é o rendimento em termos de ATP de um ácido graxo de 16 carbonos? Então, quando nós falamos aí em ácido graxo, né, é o segundo tipo de molécula que a gente está tratando em termos de catabolismo. A gente vai fazer o uso de ácidos graxos somente quando nós não estivermos fazendo uma ingesta calórica em termos de carboidrato, né? Então, a gente só vai mobilizar gordura, infelizmente, quando a gente não faz a ingesta de carboidratos. E essa gordura vai nos servir indiretamente para gerar energia. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente vai ter a mobilização desses ácidos graxos que estão lá no nosso tecido adiposo. Então, os ácidos graxos, né, estão lá no nosso tecido adiposo e eles vão ser mobilizados, né? Quem faz isso é o glucagon, que é o nosso hormônio. Ele indica que não está vindo glicose via corrente sanguínea, então eu preciso dar um jeito de ter energia aí no meu organismo. O que ele faz? Ele mobiliza lá o nosso tecido adiposo para a liberação desses ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão chegar lá no fígado. E lá no fígado, eles vão sofrer o que a gente chama de beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? A gente vai estar fazendo a oxidação das moléculas de ácidos graxos. Então, nessa beta-oxidação, a gente tem aí 4 passos. Os 4 passos que a gente chama aí, né, de oxidação, primeiro passo. Oxidação. Hidratação. É importante que a gente lembre dos passos, né? Não exatamente, não preciso decorar lá a estrutura e ver o que está acontecendo com a estrutura, mas entender o que é essa oxidação, o que é essa hidratação, né? O terceiro passo é novamente uma oxidação. E o quarto passo é algo que a gente chama de tiólise. Então, se vocês lembrarem lá da videoaula, né? A gente chamou esses passos de tira a bota, tira a bota. Então, por que tira a bota, né? Tira no sentido que aqui nós vamos tirar elétrons. Quem vai tirar esse elétron, né? Na verdade, a gente vai ter aí a formação de um NADH. Bota aqui na hidratação, por quê? Porque a gente está colocando na estrutura uma molécula de água. Tira novamente, porque a gente está tirando elétrons para formar aí um FADH2. E na tiólise é bota porque a gente está colocando uma molécula de acetil. Na verdade, a gente está colocando a CoA, né, que é a coenzima A, para formar um acetil-CoA. Então, toda vez que a gente tem lá um processo de beta-oxidação, a gente sempre diz que está formando um FAM. O que quer dizer um FAM, né? Tenho lá um FADH2, um NADH e um acetil-CoA. Por isso, FAM, né? Aqui, aqui e aqui. Então,
Então, cada vez que eu tenho lá uma beta-oxidação, eu estou formando isso aqui. Lembrando que o acetil-CoA é uma molécula de 2 carbonos. Então, por exemplo, se eu tenho lá alguém que tem 16 carbonos, né? Se eu for dividir isto aqui por 2, eu vou ter a formação, então, de 8 acetil-CoA. Ou seja, um ácido graxo que tem 16 carbonos vai sofrer 7 processos de beta-oxidação e rende aí 8 acetil-CoA, certo? Sendo assim, se sofreu 7 processos de beta-oxidação, nós vamos estar produzindo 7 NADH, 7 FADH2 e, 8 acetil-CoA. Agora eu vou pedir que vocês tentem fazer isso em casa, né? Multipliquem o NADH2 por 2,5, né? Já que ele produz 2,5 ATP lá na fosforilação oxidativa, e o FAD vezes 1,5, já que ele produz, 1,5 acetil lá na fosforilação oxidativa. Os 8 acetil-CoA, assim como a gente já explicou, vão entrar lá no ciclo de Krebs, produzindo 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Isso tudo gera aí no total 10 ATPs. Então, em casa, vocês multipliquem para ver o valor que a gente vai ter aí para esse ácido graxo de 16 carbonos, né? Esse foi o exemplo que eu usei também na nossa videoaula. Se tiverem dúvida, retornem lá na videoaula. Mas lembrando que depois que vocês acharem o valor final, né, para este ácido graxo, sempre tem que diminuir menos 2 ATPs. Porque nós gastamos lá a energia total de 2 ATPs para ativar esse ácido graxo para ser mobilizado, para ser gasto lá através da via de beta-oxidação. Bom, e como que é feito o transporte da amônia dos nossos tecidos para o fígado? Então, quando nós falamos aí do transporte da amônia, né, nós estamos falando agora do metabolismo de outro tipo de molécula, que são os aminoácidos. A gente sabe, né, que a gente vai estar utilizando esses aminoácidos em duas situações que eu comentei anteriormente. Ou quando a nossa ingesta de proteínas for muito maior do que o que a gente precisa para sintetizar as nossas próprias proteínas, ou ainda quando a gente vai precisar utilizar esses aminoácidos para render energia. Isso quando a gente não faz ingesta de carboidratos. Então, o que acontece, né? Todos os aminoácidos, eles vão chegar ao fígado, onde eles vão perder esse grupamento amino que eles têm. É do nosso conhecimento que os aminoácidos têm um grupamento amino. Eles têm que perder esse grupamento amino para que o seu esqueleto de carbono seja usado aí para a produção de energia. Então, a maioria dos aminoácidos vai acabar alcançando o fígado de alguma maneira. Porém, às vezes a gente tem o gasto desses aminoácidos, né, o uso desses aminoácidos em outros tecidos que não o fígado, por exemplo, o músculo ou outros tecidos no geral, né? O que acontece? Então, no músculo, a gente tem um diferencial. Esse aminoácido que for usado, né, aí, por esse músculo, no sentido de produzir energia, o seu grupamento amino, ele sempre vai ser recolhido para formar a alanina. Por quê? Esse grupo amino, né, ou a amônia que é liberada desse aminoácido, ela não pode circular livremente lá na corrente sanguínea. Ela precisa de alguma forma que ela circule aí. Então, a melhor forma para o músculo é fazer com que esse grupamento seja assimilado, né, para a formação da alanina. E é essa alanina que vai circular via sanguínea e chegar lá no fígado, liberando, então, o grupamento amino, né, para que seja utilizado lá pelo fígado através do ciclo da ureia para formar para formar a ureia que vai ir lá para a urina. Com relação a outros tecidos, né, esse grupamento amino, ele sempre vai ser incorporado para formar a glutamina.
quem faz o transporte de outros tecidos desse grupamento amino para o fígado sempre vai ser a glutamina. Essa glutamina, da mesma forma que a alanina, vai chegar lá no fígado, vai, né, ceder esse grupamento amino que entrará novamente lá no ciclo da ureia para formar a ureia para ser destinada à nossa urina. Então, com relação ainda ao metabolismo aí dos aminoácidos, né? O que é importante a gente saber lá para a prova, né? Que a gente vai para a segunda prova que a gente vai fazer. Então, é entender o que vai acontecer com esse grupamento amino, tanto lá no fígado, quanto nesses tecidos, que são o músculo e os demais tecidos do nosso corpo. Então, a gente tem um diferencial, que é o músculo, novamente, dos outros tecidos, para levar esse grupamento amino pela circulação sanguínea. Lembrando que jamais esse grupamento amino vai circular como amônia, porque ela vai acabar sendo tóxica aí na nossa corrente sanguínea. Qual que é a diferença dos efeitos no nosso organismo da insulina e do glucagon? Então, quando nós falamos aí, né, na nossa última unidade, que foi a unidade 10, ela é a unidade que nos explica toda a integração do metabolismo. Ou seja, o que está acontecendo com todos os nossos tecidos de forma integrada. E quem controla o que acontece de fato com os nossos tecidos de forma integrada é o glucagon e a insulina, que são os nossos dois principais hormônios produzidos lá pelo pâncreas. E ambos vão ser produzidos em situações diferentes no nosso organismo. Então, a gente já sabe que a insulina, ela sempre vai ser produzida quando a gente tiver um excesso de glicose na nossa corrente sanguínea, ou seja, quando nós acabarmos de nos alimentar. Enquanto que o glucagon, ele vai ser produzido, né, liberado na corrente sanguínea, somente quando a gente tiver uma baixa de glicemia lá na nossa corrente sanguínea, ou seja, quando nós ficarmos um tempo sem a ingesta de carboidratos. Por que isso? Porque a gente sabe que alguns órgãos, né, como principalmente o cérebro, eles têm uma demanda muito grande por glicose, né, o cérebro tem uma demanda muito grande por glicose, e ele não consegue usar a gordura de forma direta. A gente sabe que ele pode usar os corpos cetônicos, né, lembrando que é importante que a gente veja quando os corpos cetônicos vão ser sintetizados, né? É importante que a gente entenda isso. E esse cérebro, ele pode usar esses dois componentes aí para fornecimento de energia, mas ele tem uma preferência muito grande pela glicose. Então, nós temos uma tendência a querer manter esse nível de glicose no sangue constante, né? Ele não pode alterar muito. Se ele alterar, se ele baixar demais, a gente vai ter o que é chamado lá de hipoglicemia, que pode provocar até mesmo um desmaio. Então, nosso metabolismo, ele gira nesse sentido, em controlar essa taxa de glicemia. Então, o que vai acontecer? Vamos usar um exemplo simples para a gente entender esses efeitos. Se hoje, né, à noite, vocês resolverem fazer uma ingesta calórica muito grande, resolvam ir num rodízio de pizza, por exemplo. Vocês vão ir no rodízio e vão comer um monte lá no rodízio, o que vai acontecer? Vai começar a chegar glicose lá na sua corrente sanguínea. Seu organismo entende que tem uma alta de glicose e começa a produzir a insulina, né? Produzir e liberar a insulina lá na corrente sanguínea. Essa insulina, ela vai circular e vai chegar em todo o organismo. E ela vai ter alguns efeitos. Então, primeira coisa, no momento que a insulina chegou lá no fígado, né? Ela está indicando para o fígado que tem uma alta de glicose e o fígado vai utilizar a própria glicose para produzir a sua energia. E os outros tecidos também vão usar a glicose à vontade, afinal tem glicose aí sendo ingerida através da dieta. O que vai acontecer? Quando a gente ingere uma quantidade grande de glicose, além da gente usar ali para nossa energia, essa glicose vai começar a ser armazenada. Onde que a gente pode armazenar a glicose? Como glicogênio, né? No músculo vai continuar lá, porque não foi mobilizada em termos de contração muscular. Então, o lugar que a gente vai armazenar essa glicose é no fígado, na forma de glicogênio. Ok, né? Estocou lá glicogênio, beleza, tudo que precisava. Então, vou estar ingerindo ainda glicose, vou ter que estocar de outra forma. Essa glicose vai ser convertida em gordura, né? Em ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão ficar vão ficar armazenados lá no tecido adiposo. Então, o efeito da insulina é esse, é fazer a estocagem. Porque tem glicose à vontade, posso estocar onde der. Onde é que vai dar? É na forma de glicogênio e na forma de gordura. Agora, se eu chegar em casa e começar a me sentir culpado, né? Se vocês chegarem em casa e começarem a se sentir culpados no sentido,
Comi demais, pizza. Vou acordar amanhã e não vou fazer ingesta nenhuma, né? Não vou me alimentar. Então, o que vai acontecer? Com o passar das horas, né? Você vai ficando lá algumas horas sem comer, o seu corpo entende que a glicose está baixando. Vai estar baixando a glicose da corrente sanguínea, né? Porque você não está fazendo mais ingesta nenhuma. Então, começa a síntese do glucagon, porque ele indica que tem baixa de glicose. E esse glucagon também vai estar circulando. E aí ele vai ter efeitos em vários tecidos. Primeira coisa, chegou lá no fígado, o fígado percebe que tem pouca glicose na corrente sanguínea, ele para de utilizar a glicose para sua própria energia. Ele começa a utilizar gordura para sua energia, gordura que está lá estocada no tecido adiposo. Mas também ele começa a mobilizar o glicogênio que está lá estocado, começa a quebrar o glicogênio que estava lá estocado. E, além disso, ele começa a fazer a gliconeogênese, né? Que a gente falou lá nas primeiras unidades, né? Lá na 5ª unidade, precisamente. Essa gliconeogênese é sintetizar a glicose a partir de outros componentes da célula, né? Para quê? Para que essa glicose venha cair lá na corrente sanguínea e suprir as necessidades do organismo como um todo. Mas esse glucagon também vai passar em outros tecidos, principalmente no tecido adiposo. O que ele vai provocar lá no tecido adiposo? A mobilização. Tá faltando energia, né? Vou começar a mobilizar minhas gorduras. Como que ele faz isso? Ele sinaliza que precisa-se de gordura, né, para fornecimento de energia. Então, esses ácidos graxos começam a ser liberados na corrente sanguínea. Para onde eles vão? Vão lá para o fígado para sofrer a beta-oxidação e render energia aí, em termos de ATP, lá no fígado. Mas, chegando lá no fígado, eles também podem ser usados para a síntese de corpo cetônico, né? O corpo cetônico é sintetizado também a partir do acetil-CoA, que é liberado da beta-oxidação. Então, esse corpo cetônico vai servir para o cérebro. Quando que vai servir para o cérebro? Né? Quando ficar muitas horas aí sem fazer ingesta calórica. Então, se a gente fizer, né, se a gente pensar nesse sentido do rodízio de pizza, fica mais fácil a gente entender o que vai estar acontecendo. Mas se a gente for resumir, a insulina ela vai sinalizar que a gente pode aproveitar a energia e pode estocar. Enquanto o glucagon não, ele vai sinalizar que a gente precisa movimentar as nossas reservas, né, mobilizar as nossas reservas e poupar glicose para aqueles órgãos que mais vão necessitar dela, que no caso vai ser o cérebro. Tá certo. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a prova? Como é que vai ser o modelo? Então, a prova, né, dessa 2ª unidade vai ser muito parecida com a prova da 1ª unidade, né? Serão 14 questões. Algumas delas serão objetivas, enquanto outras serão descritivas, né? E se vocês assistirem, né, aqui a web, se assistirem novamente as videoaulas e conseguirem fazer as atividades propostas da unidade 5 até a unidade, aliás, da unidade 6 até a unidade 10, vocês serão capazes de fazer a prova tranquilamente, né? Tudo que a gente abordou aqui foram as questões que eu senti que vocês tiveram mais dificuldade, né? Foram as questões que mais apareceram no fórum. E, além disso, a gente propôs algumas questões aqui na gravação que eu acredito que vão ser necessárias lá para a prova, né? Mas, além disso, não deixem de revisar novamente as videoaulas, de fazer as atividades, né? Para que vocês consigam fazer a prova tranquilamente. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Até a próxima.